Vamos iniciar o vídeo sobre promoção. Propaganda é uma forma de comunicação destinada a informar, persuadir e lembrar o público sobre produtos ou serviços. Publicidade refere-se a atividades que visam aumentar a venda de produtos ou serviços através de meios pagos, como anúncios em mídias. Promoção de vendas envolve incentivação de curto prazo, como descontos, amostras ou brindes, para estimular a compra. Marketing direto se refere a interações diretas com consumidores, visando comunicação personalizada e segmentada. Venda pessoal é uma interação pessoal entre vendedores e clientes, focando no relacionamento e na argumentação de vendas. Relações públicas têm o objetivo de construir e manter uma imagem positiva de uma empresa ou marca perante o público. Agora que entendemos alguns conceitos, siga no curso. Até mais! Olá, tudo bom? Damos início então ao nosso último assunto, o último P de marketing, que se refere então à promoção, ou seja, como se comunicar com o público-alvo que foi definido lá nos primeiros passos do desenvolvimento do produto. E para começar então, conversando sobre essa promoção, eu trago a primeira palavrinha que é propaganda, né? E importante aqui é diferenciar a propaganda da publicidade, certo? A publicidade ela é mais focada em vendas. A propaganda já é mais focada no contato com o público-alvo, né? A propaganda ela visa então transmitir uma mensagem, né? E influenciar na decisão e na opinião do público-alvo, né? Então, bem como está aí escrito na definição na tela de vocês. E eu trouxe então uma imagem muito emblemática aí, tá na figura na tela de vocês, que é o Tio Sam, né? Essa com certeza é uma das propagandas mais emblemáticas que a gente tem no mundo. Ela foi utilizada pelo exército americano para incentivar então os jovens americanos a se alistarem para fazer parte, né, do corpo do exército para lutar pelo país. Então essa é com certeza uma das propagandas, né, mais marcantes, mais emblemáticas que a gente tem aí no mundo da promoção do marketing, né? Pode ver, uma simples propaganda, ela significa tanto para o povo americano, né? Ou seja, quando ela é vista, quando ela foi vista, foi desenhada e foi distribuída em todos os lugares, essa simples imagem aí, né? Então, interferia na decisão dos jovens, né? Quando criaram essa propaganda, teve um aumento significativo nos alistamentos nos Estados Unidos. Então, definindo, né, a propaganda é uma forma, então, de influenciar na decisão do público-alvo, principalmente na compra, né, usando a criatividade e uma repetição, então, para fixar essa mensagem no público-alvo. Algumas características, então, da propaganda, né? Ela pode atingir massas geograficamente dispersas, ou seja, uma simples propaganda pode atingir vários públicos em vários lugares do mundo. A gente tem o nosso país, o Brasil, ele é gigantesco, né? Nosso território ele é muito grande, né? Então, a propaganda ela consegue atingir tanto a pessoa que mora no Rio Grande do Sul quanto a pessoa que mora lá no Amazonas. Então, como o nosso país é muito grande, a propaganda é a forma de atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Ela não é tão persuasiva quanto um vendedor lá no ponto de venda, né? Ou seja, através da propaganda é só uma forma de comunicar, de mostrar então o produto, né? Um vendedor num ponto de venda já é diferente, ele já consegue persuadir, né? Persuadir e tentar vender o produto para o cliente, né? Ou seja, é uma forma mais direta, né? A venda no ponto de venda. A propaganda já não, né? Ela não é tão persuasiva assim. A propaganda, ela possui então uma comunicação unilateral, né? O que significa isso, né? Apenas de um lado, né? É só a empresa conversando com o consumidor, né? Só a empresa fala, né? O que o consumidor fala não chega até a empresa através da propaganda, ou seja, ela só é disseminada, não tem muito como
a empresa saber se o cliente está vendo, se está aceitando aquela propaganda. Ela faz e simplesmente propaga aquela propaganda, né? Como bem o nome já diz, né? E ela possui também o orçamento da propaganda, ela é um pouco elevado, né? Ou seja, fazer propaganda através da televisão é um meio bastante caro. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Esse exemplo é atual desse curso, né? No ano de 2025, eu fiz uma cotação, então, numa emissora, uma rede, né? Para simular qual seria o valor, então, né? De uma propaganda. Como vocês podem ver aí na tela de vocês, uma simples de propaganda, né? 30 segundos, se não me engano. Ela é no intervalo do Jornal Nacional, que é o mesmo jornal de maior audiência no país. Esses simples segundos, né? Poucos segundos ali, para passar o conteúdo, né? Se não me engano, ali, ó, 15 segundos, nem é 30 segundos, né? 15 segundos por dia, de segunda a sexta, no intervalo do Jornal Nacional, vai sair por esse valor aí, 28.300 e tantos reais. Ou seja, isso se for só em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, né? É esse o valor. Porém, notem, olha como o valor aumenta se eu fizer o mesmo período de tempo, 15 segundos, né, no Jornal Nacional, mas agora eu troquei a cidade do Rio de Janeiro, né? Mais pessoas vão ver a minha propaganda, eu vou atingir um público maior, mas porém o preço ele aumenta e muito. Então por isso que a propaganda pelo meio de televisão é muito caro, é muito elevado, né? Então a empresa ela tem que estar bem organizada financeiramente para poder pagar, né, uma propaganda dessas no meio de comunicação de tamanha abrangência e de tamanha audiência, né? Tem que ser feito também um estudo muito grande para ver se essa propaganda vai ter retorno, porque o valor ele é um tanto quanto alto. Outra forma de comunicação, né, de propaganda, é a venda pessoal, né? Tem a propaganda e temos a venda pessoal. Nessa modalidade aqui, a venda é feita de pessoa para pessoa, né? Pela força de venda da empresa. Ou seja, essa categoria, né, de propaganda tem como objetivo, né, desenvolver um relacionamento com os clientes, né? Ou seja, quem já trabalhou como vendedor sabe, né? Sabe que tu desenvolve, né, uma carteira de clientes e ao mesmo tempo tu desenvolve uma amizade, né, com esse consumidor. Então, ou seja, a venda pessoal, além de tu reforçar esses laços com o consumidor, tu ainda cria laços de amizade com ele, né? Porque envolve interação, né? Envolve interação entre o vendedor, que representa a empresa, né, e o consumidor final. E numa venda, né, nessa interação entre o vendedor e o consumidor, né, o público-alvo, é possível observar então algumas algumas necessidades através das reações dos seus clientes, ou seja, quando tu está conversando com o cliente, tu já consegue notar no tom da conversa se ele está aceitando aquela compra, se ele tá gostando do produto, se não está, ou seja, o feeling, que é o que a pessoa entende, o que o vendedor entende, ele nota, né, o comportamento do consumidor pelas simples reações que ele tem, né, e permite então nesse meio tempo ele, né, reconsiderar alguns atos, reconsiderar algumas palavras, oferecer algum desconto. Então notem, né, que a venda pessoal ela é muito mais estreita, né, a interação é muito mais próxima, né, ou seja, numa venda, quando tem um vendedor experiente, né, trabalhando para a empresa, ele vai lá, vai começar a o vendedor falar do produto e o cliente vai ouvindo, né, como está ali escrito para você na tela. O cliente, quando vai comprar alguma coisa, ele vai orientado a ouvir, né, o que o vendedor tem a dizer. Mas muito importante, né, um ponto de atenção, o vendedor não deve ficar falando muito mais do que o cliente quer ouvir. Notem para vocês verem nessa figura que eu trouxe para vocês, né? O cliente, aquele vendedor de gravata de verde lá, fala, e
e o consumidor fica tonto de tanta coisa que ele falou e acaba que não absorve quase nada. Então, o vendedor tem que saber falar, mas né, apenas o que o consumidor quer ouvir ou precisa ouvir, o suficiente para convencer o consumidor de adquirir o produto. Temos a promoção de vendas, né? E o que seria então promoção de vendas, né? É uma ação que é feita diretamente no ponto de venda, né? Ou seja, ela é feita lá no ponto de venda para forçar, né, a venda, ou seja, a última coisa, assim, o último passo para fechar uma venda. Na última linha ali tem para vocês, né? A propaganda ela diz que o nosso produto é bom, né? Ela tenta convencer o consumidor final e a promoção fala compre agora, né? Então todo aquele trabalho que é feito na propaganda, né, que passa na TV, de convencer o consumidor que o produto é bom, quando ele chega no ponto de venda, ele chega lá para comprar um desconto a mais, uma promoção, né, vai fazer o que o consumidor feche essa venda. Então essa é uma ferramenta, né, muito utilizada pelas empresas aí. E como a gente viu, né, lá na parte de preço, né, a estratégia de preço psicológica, né, aquela estratégia de acabar o número com 99, de parcelar em 10 vezes sem juros, com preço total, mas com a parcela baixa. Então, são meios, né, são ferramentas que se utiliza no ponto de venda, são formas de promover a venda, né? E através dessa promoção também se constrói relacionamento, né? Fidelidade, porque quando o consumidor vai até a loja comprar e se depara com desconto, com uma condição especial para ele, certamente, né, provavelmente, a próxima compra que ele for fazer, ele vai entrar em contato com o vendedor ou com a loja para ver se ainda tem aquele desconto, né? Então, notem que é uma ferramenta que também auxilia nesse relacionamento com o cliente. E aqui tem alguns exemplos, né? Cupons, concursos, descontos, prêmios, incentivos, mas atenção, né? Sempre com bastante transparência, principalmente quando se fala em concurso, né? Se faz um concurso, um sorteio, muito importante ter transparência na hora de fazer o sorteio, né? De dizer quem ganhou a promoção, quem ganhou o concurso. E isso é importante porque transparece, então, a, transparece que a empresa é uma empresa verdadeira, né? Tem as relações públicas também, né? Relações públicas é um departamento que algumas empresas têm, outras empresas não têm, mas é um departamento que todas deveriam ter, né? Relações públicas é uma parte da empresa que fica responsável pela comunicação com a imprensa, comunicação com o consumidor, que faz é, a parte de comunicação, né, a parte formal, né, de comunicação. É, ela impede, então, as relações públicas, elas impedem a disseminação de boatos, histórias. Quando alguma história mal contada em relação à empresa surge, é o Departamento de Relações Públicas que é responsável para ir até a mídia e transparecer, então, que a empresa não fez aquilo, que a empresa é uma empresa idônea, ou seja, é esse setor que é responsável por transmitir uma mensagem positiva para o consumidor final, né? Ou seja, eles que são responsáveis por construir a imagem da empresa, né? Então eu trouxe dois exemplos para vocês aqui, o caso Sersan e o caso Samarco, né? Sersan, se não me engano, era uma construtora, não vou me recordar o ano, se não me engano, 90, meados de 90, eles foram responsáveis pela construção de dois edifícios, né? Palace 1 e Palace 2. Esses edifícios eles foram construídos irregulares, né? Eles foram construídos com areia do mar, se não me falha a memória, e esse tipo de construção começou a dar problema e comprometer toda a estrutura do prédio. E aconteceu que o Palace 1 desabou, ou seja, caiu o Palace 1, né? Com gente dentro, gente ficou ferida, gente morreu nesse acidente. E com consequência disso, o Palace 2 ele foi interditado. Hoje, depois ele voltou a ser utilizado para moradia. Mas notem que nesse caso, a empresa Sersan, consultor, não tinha um RP
um RP bom, um RP eficiente. Nem sei se tinha relações públicas nessa empresa. Notem, essa empresa ela não conseguiu transformar a imagem dela nesse momento, ou seja, não tinha um departamento responsável por tomar a frente e fazer então, e tentar fazer com que aquela tragédia fosse atendida de maneira a não transparecer que a empresa era uma empresa ruim, né? E o que aconteceu com isso? A Sersan recebeu processos, acabou falindo, teve que pagar muita indenização e acabou falindo e perdeu a imagem dela, né? No outro caso Samarco, é um caso recente, né? Na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que rompeu aquelas barragens, diversas famílias perderam a vida, a cidade inteira foi inundada por uma lama, né, das barragens. No entanto, nesse caso, apesar de ser uma tragédia, as relações públicas dessa empresa tomaram a frente, né, assumiram o risco, pediram desculpas publicamente, né, se comprou, fizeram toda uma estratégia, né, para defender a empresa, né, e ofereceram às vítimas lá todo o suporte, construíram casas novas, né, dar todo o suporte para as famílias, ou seja, assumiram um erro, né, pagaram por ele, estão até hoje pagando judicialmente, porém conseguiu então, através de todo o apoio que a empresa deu, né, teve também ações de sustentabilidade em outras áreas, reflexo dessa tragédia, ou seja, foi feita toda uma estrutura, toda uma estratégia, né, para assumir o prejuízo e no mesmo momento então reverter a imagem ruim para a imagem boa da empresa Samarco. Hoje, né, a empresa assume que foi um erro, porém ela saiu com um nome não tão sujo quanto a empresa Sersan, né? Então notem que as relações públicas de uma empresa podem salvar a imagem dela, né, e evitar que a empresa quebre, né, uma imagem ruim. Possui também o marketing direto, né, que esse aqui é praticamente o contato direto da empresa com consumidores, né? Só que não é com qualquer consumidor, né? São com consumidores, né? Com o público cuidadosamente definido, né? Ou seja, eu vou entrar em contato com o público específico, o público, né, que vai comprar o meu produto, né? Ali tem algumas características, né? É privado, né? Normalmente dirigido, ele é imediato, ou seja, no momento que a empresa faz esse contato com o consumidor, ele já recebe essa mensagem, né? Pode ser por e-mail, um WhatsApp, né? Ele é personalizado, esse contato é personalizado para aquele público, né? Ou seja, as mensagens são criadas para atrair aquele público, né? Aquele consumidor específico. Muitas vezes pode ser um formador de opinião, né? Faz um marketing direto com formadores de opinião, né? E esse marketing direto ele é interativo, ou seja, da mesma forma que a empresa se comunica com o cliente pode se comunicar com a empresa, né? Como a gente falou lá no começo, né? Essa interatividade não tem na propaganda massiva por televisão, né? No marketing direto, a gente já consegue ver essa característica, né? Tem essa troca de informação. Né? Vocês também devem passar por isso no momento que vocês visitam alguns sites, né? Que assinam lá, que querem receber a newsletter, né? Vocês começam a receber e-mails, começam a receber propaganda desse site. E no momento que vocês não querem mais, é só clicar lá, não quero mais receber essa mensagem. Né? Ou seja, notou-se então o interesse de vocês ou da pessoa em receber conteúdo daquela marca, daquela empresa, mas no momento que não quer mais, tu desiste, né? Não quero mais saber. Então, o marketing direto, ele tende a ser mais eficiente porque ele se direciona a públicos certos, a públicos-alvos, né? É uma ferramenta poderosa quando ela é bem usada, né? Bem utilizada, quando o público é escolhido, né? Ou seja, tem empresas que não usam direito, né, que não exploram o marketing direto, que saem fazendo contato com todo mundo, muitas vezes nem é o público-alvo e acaba que não dá certo, né, porque não está comunicando com o público-alvo da empresa, né? O marketing direto ele é feito para atingir um público específico, não todos, não massivo,
para massivo, tem a propaganda, né? Uma propaganda em TV, em rádio, ela é massiva, né? Quem ligou, assistiu. O marketing direto, ele é altamente seletivo, ou seja, seleciona-se para quem quer fazer o contato. E temos então a comunicação integrada de marketing, né? O que seria a comunicação integrada de marketing? É a forma de se comunicar, né, com a empresa. Aí eu trouxe dois momentos aqui, né? Antigamente, lá na época, quando a gente começou o primeiro conteúdo lá sobre marketing, a gente começou falando no marketing 1.0, que era várias pessoas, né? A comunicação era massiva, os produtos eram feitos de monte, assim, era feito massivamente para todo mundo que quisesse comprar. Não tinha personalização, né? E naquela época as pessoas todas compravam as mesmas coisas, né? O mercado não era dividido, né? Não tinha segmento. Ou seja, todos os carros eram pretos, todas as calças eram azuis, não tinha muita divisão não tinha pessoas que se comportavam diferente. Até poderia ter, mas o mercado, o marketing naquele momento, não se importava em dividir os produtos para aquele nicho de pessoas, né? Ou seja, as pessoas eram todas iguais, né? O mercado não era fragmentado, era o mesmo mercado. Para se comunicar, era só fazer qualquer tipo de propaganda que atingia o público. Não se dava muito interesse se o público ia assistir ou não, né? Era fácil de se comunicar, né? Se comunicar. Lembra que há um tempo atrás, antes das redes sociais, antes, né, de inventar o telefone com acesso à internet, uma das únicas formas de fazer propaganda era pela televisão, né? As famílias se juntavam, se uniam frente a uma televisão para assistir uma novela, um jornal, né? Era criança, era pessoas novas, era pessoas idosas, todas para assistir uma novela, né? E aí todo mundo assistia aquilo, e naquele intervalo passava então as propagandas, todo mundo assistia, né? Não tinha uma fragmentação, né? Posteriormente, com o avançar da mídia, né, né, hoje em dia tem televisão, pouca gente assiste, algumas assistem TV, outras ouvem música, outras assistem streaming, outras não assistem nada, outras ficam na rede social. Então tem uma fragmentação de mídia aqui. E com isso, o mercado também se fragmenta, né? Ou seja, quem que eu quero atingir, né? Eu quero atingir o público que assiste streaming, eu quero atingir o público que ouve música, né? Que ouve música que ouve podcast, né? Eu quero atingir o público que navega em rede social, ou seja, se fragmentou-se tanto o mercado quanto as mídias. Hoje temos vários nichos diferentes, né? Pessoas com costumes diferentes, que exploram mídias diferentes. E esse ambiente de comunicação, ele se fragmentou, né? Ele não é mais o mesmo. No entanto, a gente tem que integrar, né, entender esse público, entender como é que esse público se comporta, né, o público, e tentar então fazer essa integração de comunicação. Notem que nessa imagem de vocês aí, ó, tem ali marketing direto, propaganda, né, relações públicas, venda direta, todas essas ferramentas que nós vimos anteriormente. Em algumas empresas, essas ferramentas elas não falam a mesma língua, né? Quantas vezes vocês já assistiram uma propaganda na televisão de um valor X de alguma coisa e chegaram na loja e era outro valor, né? Ou seja, também empresas, né, que tentam transparecer uma ideia de sustentabilidade, a gente chega na empresa e é tudo não combina com sustentabilidade, né? Tudo prejudica o meio ambiente sendo descartado, né? Ou seja, são formas de comunicar que não estão se comunicando, né? Então, atualmente as ferramentas devem ser integradas, né? E por que isso acontece, né? Porque algumas vezes tu recebe um marketing direto de uma propaganda, de um desconto, de um cupom de desconto, e tu tenta adquirir aquele produto com o cupom recebido pelo marketing direto e não consegue, ou seja, se desconversou, né? Por que acontece isso? Porque em alguns momentos a empresa que faz o marketing direto é diferente da empresa que faz a propaganda. Que é diferente, que pensa diferente do vendedor lá no ponto de venda, né?
Ou seja, as ferramentas não são integradas, né? Não são integradas. Então, são empresas diferentes, empresas terceirizadas que fazem os serviços de maneira autônoma, né? Sem se conversar, sem essa comunicação, sem essa integração. E isso é um veneno, né? Isso faz mal para a empresa, essa desintegração de ferramentas, né? E notem, quem será o profissional que é responsável por isso, né? Ele aparece aqui, né? O profissional do marketing, né? O profissional do marketing, ele precisa ter, então, essa visão desse processo de comunicação, entender que todas essas ferramentas, elas funcionam juntas e devem ser interligadas, né? É o profissional do marketing que vai fazer esse gerenciamento dessas ferramentas, sabe? E para fazer isso, ele tem que entender um simples processo, né? Que é o processo de comunicação que eu trago para vocês agora. Ou seja, como que é feita a comunicação da empresa com as pessoas, com o consumidor final, ou até mesmo de uma pessoa com a outra, né? Como que se comunica, né? E eu trouxe esse simples esquema para vocês aí, para a gente estudar ele, que é como acontece a comunicação, tanto na empresa quanto no nosso dia a dia. De um lado, nós temos o emissor. Notem que o emissor ele tem que se comunicar com o receptor que está do outro lado pela mensagem que está no meio, né? É uma simples forma. Só que o emissor, quando ele quer se comunicar, ele manda uma mensagem, né? E essa mensagem vai codificada. Essa codificação é um áudio, é palavras, é gestos. Essa codificação é a maneira que ele faz a mensagem, né? Ele codifica essa mensagem, certo? E envia essa mensagem para o receptor. O receptor, por sua vez, tem que decodificar essa mensagem. Só que notem, se o emissor usar um meio de codificar que o receptor não conhece, ele não vai ter como entender a mensagem, né? Para vocês entenderem, então, imagina se o emissor ele manda uma mensagem e como codificação ele usa um idioma estrangeiro, usa o russo, por exemplo, né? Fez uma mensagem no idioma russo, né? E o receptor ele não entende ele não entende o russo, nunca viu falar, não sabe nem como é que se pronuncia uma palavra em russo, ou seja, ele não vai conseguir decodificar, porque eles estão usando então codificação, decodificação diferentes, né? Então a mensagem tem que ser na mesma língua, no mesmo idioma, na mesma forma com que o seu receptor entenda. Isso pode ficar um pouco estranho quando se fala idioma, mas notem, se essa codificação não for numa linguagem, ou seja, na mesma forma como o receptor entende, ele não vai entender. Isso é muito visível de ver em impacto de gerações, né? Gerações novas têm gírias, têm formas de falar, que uma geração mais avançada pode ser que não entenda. Então, aí já tem uma ruptura, né, na comunicação, ou seja, o emissor e o receptor têm que ter a mesma codificação e mesmo decodificação. Ele tem que conseguir decodificar essa mensagem, né? Se o receptor não decodificar a mensagem, não tem comunicação, certo? Notem que logo abaixo da mensagem tem um ruído. E isso que eu acabei de explicar para vocês é o ruído, né? Essa não decodificação da mensagem é o ruído, né? Então, agora sim, se o emissor decodifica a mensagem, né, o receptor entende essa mensagem, né, não tem ruído nenhum nesse processo. Ele vai mandar uma resposta. E essa resposta é o feedback pro emissor. Ou seja, eu entendi a mensagem e gera um retorno, um positivo, um negativo, um sim ou não. Mas notem, para que esse processo de comunicação aconteça, não pode ter ruído. A codificação e decodificação tem que ser a mesma. Não pode ter ruído na mensagem, né? Tem que ter um canal limpo para poder essa mensagem andar entre os dois, né? Aí sim, aí tem uma resposta e tem um feedback. Como exemplo, eu trouxe os elementos, olha só, duas pessoas ali conversando, né? Então, o chefe e o empregado, né? Nossa, o que o chefe falou? Você foi demitido, né? Falou para o funcionário. O que o funcionário entendeu?
nossa, você vai ser promovido, né? Ou seja, teve um ruído bem no meio ali, ó, né? Ou seja, um falou uma coisa, o outro entendeu outra, né? Ou seja, teve um ruído nessa comunicação, né? Não foi uma comunicação eficiente. A mensagem não chegou da mesma forma que saiu do emissor, não chegou no comunicador, no receptor. Então, teve um ruído e a mensagem não foi passada. Então, esse simples processo, a simples compreensão desse processo pode interferir e bastante na forma de como o profissional de marketing vai se comunicar com o seu público-alvo, né? Com o seu cliente. Tem que ter uma comunicação limpa, que falem a mesma língua, o mesmo idioma, o mesmo código. Senão, não há comunicação. Entrando aqui então nos estágios do desenvolvimento de comunicações efetivas, né? A primeira coisa então, né, que a pessoa, que a empresa e o que o profissional de marketing precisa entender é o público-alvo, né? Para quem que eu vou me comunicar? Entender o público-alvo ali é crucial então para direcionar as mensagens de marketing, né? Ou seja, notem que eu falei anteriormente em choque de gerações, né? Ou seja, tu identificando teu público-alvo, tu sabe como que ele se comunica, né? A forma que ele fala, as gírias que ele usa, né? Como que ele se refere a qualquer objeto, ou seja, tu consegue identificar como aquele segmento se comporta, como que aquele segmento se posiciona em relação a vários assuntos e consegue então se comunicar com esse segmento. Então, a identificação do público-alvo é uma das principais então etapas do processo de comunicação do marketing, saber para quem que eu estou me dirigindo, né? Aí eu tenho um exemplo para vocês, né? Imagina uma fábrica que fabrica fraldas, né? Quem será o público-alvo dessa empresa que fabrica fraldas? É, logo, vocês podem pensar, não, eles fabricam fralda para crianças, né? Mas notem, o público-alvo deles, da empresa que fabrica a fralda, não é a criança, e sim a mãe e o pai, a família. Então, a comunicação é feita para quem? Para o pai ou para a mãe. Essas empresas tentam passar uma mensagem de proteção, de segurança, de bem-estar para o pai e para a mãe, que vão lá e vão comprar o melhor produto para o seu filho, né? Então, notem, o produto é feito para a criança, mas o público-alvo é os pais. Notem que muda, né? Então, entendendo quem é o público-alvo, a comunicação ela é muito mais efetiva, né? E então é preciso então determinar, né, alguns objetivos na comunicação, né? Kotler diz no livro, né, decidir qual a resposta desejada do cliente. Essa resposta geralmente é por isso que eu quero vender. Sim, eu quero comprar o seu produto. Né? Essa é a resposta que as empresas querem ouvir, né? A opção pelo sim, né? E ele traz para nós então o processo de compra, né? Como que funciona o processo de compra, né? Ele traz para nós que é composto de 6 estágios, né? Ou seja, o processo de compra ele funciona dessa forma que está para vocês aqui. Ou seja, primeiramente, a pessoa, o consumidor, ele tem um despertar, né? Ou seja, eu preciso comprar um produto X. Né? É a primeira consciência que o consumidor tem. Eu preciso comprar um produto. Segundo passo, ele tem que ter o conhecimento do produto. Bom, agora que eu sei que eu quero comprar um produto, eu vou então conhecer quais produtos tem no mercado, quais marcas tem, quais tipos tem, quais são as suas características, né? Depois que o consumidor viu, escolheu os produtos, verificou os produtos, então ele vai começar a ter simpatia por uma marca, por um modelo, ele vai entender que aquele modelo é melhor, né? Ele vai ter a preferência por aquele modelo. Né? E nesse momento, o consumidor ainda dá uma balançada, ou seja, eu tenho preferência por esse modelo e começa a pesquisar mais por esse modelo, é a preferência dele. O penúltimo passo é a convicção. Pronto, eu quero esse produto porque de todos que eu vi, esse é o melhor para mim. Esse tem valor para mim. E é esse produto que eu vou comprar. E a última etapa é o comprar o produto. Aqui então, ele tem convicção, decidiu e depois finalizou
com a compra, né? E o autor fala para nós, né, é preciso acompanhar o cliente, porque em alguns momentos pode ser que o cliente tenha simpatia por um produto, preferência por um produto, mas fique balançando em comprar. Então é nesse momento que o profissional de marketing e o vendedor lá no PDV, no ponto de venda, tem que acompanhar, né, o cliente para a próxima fase, ou seja, para ele ter a convicção e finalmente para ele comprar. E para ele comprar, quais são as ferramentas, né, que temos lá no ponto de venda? As promoções, o parcelamento, né? Então, notem que aqui as ferramentas andam junto, né? Aqui elas se encontram, né? Para o vendedor poder acompanhar o cliente para a próxima fase, ele tem que ter ferramentas disponíveis. Elaboração da mensagem, né? É uma parte da comunicação, ou seja, eu sei que eu sei que a resposta do meu cliente é eu quero comprar, é isso que eu quero ouvir dele. Então, deve-se então fazer uma mensagem, ou seja, como que eu vou fazer uma mensagem para chegar até o meu consumidor, né? Como que eu vou deixar transparecer, né? Como que eu vou fazer que esse consumidor entenda que o meu produto é bom, né? Como que eu vou convencer? E aqui tem o autor traz para nós então algumas formas, né? Apelando racionalmente, né? Apelar para o racional, apelar para o emocional. Geralmente, quando se fala em apelar para o emocional, a gente tem o humor, né? O humor. Na década de 90, 2000, muitas empresas apelaram para o humor, né? A gente vê comerciais engraçadíssimos na internet, se procurar, tem comercial muito bom, apelam muito para o humor. E hoje em dia a moral também está em alta. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como esse, né? Esse é uma propaganda de água, né? Água é vida, não desperdício, ou seja, está apelando então para a moral, né? Ou seja, não desperdice água, água é vida. Né? Esse aqui então sobre a propaganda de cigarros, né? Então aqui já apela para o emocional, né? Olha só, a pessoa pode usar o cigarro, pode fazer mal para as crianças, pode fazer mal para si mesmo, né? Aqui tem outra, né? Essa aqui também apela para o emocional, né? Essa empresa é famosíssima por querer que as pessoas se sintam bem, né? Traz a saúde como exemplo. Aqui já tem uma propaganda de cerveja, né? Essa propaganda já apela para o humor, como eu falei anteriormente, né? Época de 2000 ali, 90, 2000, muitas empresas apelaram para o humor e essa é uma dessas, né? A marca da empresa era de pinguim e um pinguim estava caído, ou seja, bebeu demais, a cerveja é muito boa, né? Apelou para o humor, né? Aqui tem outra também, né? Que usou o slogan de um filme, né? E colocou o seu nome lá, ficou engraçado, né? Ficou bonito, né? Aqui a empresa resolveu então apelar para a moral, né? Ou seja, trabalhar com sustentabilidade. Notem que todas essas propagandas elas tentam passar uma imagem para o consumidor, né? Essa última empresa tenta passar pelo desenho uma imagem de sustentabilidade, né? Ou seja, é uma empresa verde, né? Cuida da natureza, né? Essa empresa aqui, então, somente com uma frase, nem precisa ter o nome da empresa, né? Notem que se vocês assistem um pouco de propaganda, ou veem a propaganda dessa loja, nem o nome dela tem, só tem o slogan, né? Vem ser feliz e as cores. Pronto, bastou para saber qual marca é, né? E aqui um caso muito interessante da Pepsi, né? Pepsi pode ser, né? Você já deve ter ouvido falar que a Pepsi ficou a vida inteira brigando ali, né, pela primeira posição com a Coca-Cola, né? Para ver qual refrigerante que era mais vendido no mundo. E alguns anos atrás, a Pepsi deve ter cansado, né, de brigar tanto com a Coca-Cola e assumiu então que ela é a segunda melhor. Ou seja, quando ela coloca o slogan Pepsi pode ser, ela assume então que a primeira opção vai ser a Coca-Cola e a Pepsi vai ser a segunda. E ela ainda pergunta, pode ser, né? Ou seja, ela assumiu em ser a segunda, mas ela quer ser a melhor segunda, né? Então, isso é outra forma de comunicar, né? Ela assumiu que é a segunda colocada, né? E se posicionou dessa forma, né? Então, notem que a mensagem ela foi construída para passar isso para vocês, né? Essa posição, né? Para o consumidor final. Após então escolher a sua mensagem, né, o seu slogan, sua forma, seu desenho, é preciso então selecionar a fonte da mensagem. Ora,
quem que vai passar essa mensagem para o meu consumidor final, né? Vai ser um bonequinho, vai ser um ator, vai ser alguém? Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, tem vários atores, né? E cada um deles, né, representa uma empresa, ou seja, eles dão o rosto deles, né, mostram o rosto deles e colocam a empresa para a empresa, né? Mas notem uma coisa, geralmente o ator que faz isso, a personalidade que faz isso, ela tem que ter uma índole boa, né, para associar a empresa, né? Porque senão, imagina, uma personalidade que está sempre envolvida em confusão, né? Que não tem uma boa imagem e vai associar uma empresa, né? É bem provável que o consumidor vai associar essa imagem conturbada da personalidade com a empresa e isso não vai ter certo, né? Notem que todos os atores, todas as personalidades que tem na foto aí, elas representam, né, uma coisa boa, um posicionamento, né? Então cada um desses representa uma marca, né? E eles dão o rosto deles, né? Toda a carreira deles para essa marca, né? Então quando a gente vê o rosto desses, transmite confiança. Trouxe um caso específico do Roberto Carlos, né? Quem já viu falar, né, que o Roberto Carlos ele foi muito tempo vegetariano, ele não comia carne, né? E de uma hora para outra ele foi lá e fez uma propaganda da Friboi, né? Essa propaganda foi muito comentada, foi mal, foi um posicionamento, uma falha da Friboi, né? Um posicionamento errôneo, né? Ou seja, associou uma pessoa vegetariana a um frigorífico, né, de abate de animais, né. Logo após, o Roberto Carlos se posicionou que ele não era mais vegetariano. Há pouco tempo ele tinha se tornado carnívoro de novo, mas não ficou muito boa essa mensagem, né? Toda a comunidade vegetariana condenou essa ação, né, essa propaganda que o Roberto Carlos fez. Então, foi uma propaganda que foi muito pouco disseminada, né? Logo após, quando começou os comentários, essa propaganda saiu do ar, né? Porque sim, né? Embora os veganos, né, não sejam o público-alvo da Friboi, não ficou legal, né? Não ficou bom, não ficou apresentável, ficou um clima ruim, né? Então notem, né, que uma propaganda, mesmo não sendo para o público-alvo, se ela for mal feita, ela pode dar uma imagem negativa para a empresa, né? E finalmente, então, algumas decisões da propaganda, né? Quando a empresa vai se comunicar, então, com o seu consumidor final, ela tem alguns objetivos, né? Alguns propósitos. Ou seja, o primeiro deles é informar, né? Ou seja, quando que a propaganda é usada para informar? Agora eu vou lembrar vocês lá do ciclo de vida do produto, né? Na introdução do produto no mercado. Aqui é preciso informar. Nessa fase do produto, quando ele está entrando no mercado, e estratégia de penetração no mercado, né? É preciso informar. Então aqui a propaganda é utilizada para isso, né? A propaganda é utilizada com o propósito de informar no estágio de introdução, né? Ou seja, lançamento de novos produtos, né? Para criar uma demanda primária, criar uma demanda inicial para o produto, é feita uma propaganda, né, bem elaborada para o consumidor tomar conhecimento, né? Isso é um dos propósitos da propaganda. O outro propósito é persuadir, né? Após a entrada do produto no mercado, então é feita uma propaganda, né? Elaborada uma propaganda para persuadir o consumidor de que a minha marca é melhor que a do meu concorrente, né? Onde é que a gente vê isso? No estágio de crescimento, né? No estágio de crescimento, então é no momento que a empresa usa a propaganda para persuadir, para ganhar mercado, né? Para ir ganhando frente aos concorrentes, né? Ou seja, a propaganda é feita para persuadir, né? E outro propósito da propaganda também é lembrar, né? Lembrar o consumidor que a marca está ali, né? Ou seja, eu trouxe um exemplo da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, raramente, né? A gente vê algumas propagandas, mas elas não são tão incisivas assim durante o ano, mas no final do ano a Coca-Cola sempre lança uma propaganda de Natal, né? Sempre. Por quê? Porque a bebida preferida, a bebida dos consumidores, né? De quem se reúne, que a família se reúne, é no Natal, né? Todos os familiares vão visitar suas famílias no Natal. E é o momento, então,
que tá todo mundo junto, e é momento da Coca-Cola lembrar, ó, eu tô aqui, né? Lembrando os consumidores que a marca está ali, está presente, que eles podem comprar uma Coca-Cola, né? Ou seja, a marca está ali, está lembrando eles, né? Quando que usa isso, né? Quando que usa, né? Esse propósito da propaganda, né? Para lembrar. Geralmente quando o produto está na parte da maturação, né? Ou seja, lembrando o consumidor de que ele existe no mercado e que ele está disponível para compra, né? E finalmente, então, uma última decisão de propaganda que eu vou trazer então para vocês é quanto à forma, né? Como que eu vou comunicar, né? Como que eu vou comunicar ao meu consumidor, né? Eu posso contar uma cena de vida, né? Uma cena real. Posso demonstrar um estilo de vida, uma fantasia. Quando a gente vê por aí, né, alguns personagens simbólicos, né? Ou seja, cria-se um personagem para fazer a comunicação. Não optam, então, por uma personalidade, por um ator, né, famoso. Cria-se um personagem, né? Cria-se um símbolo para contar aquela história, né? Ou seja, pode ser usado também alguns relatos técnicos, né? Então, há diversas formas de comunicar, né? E os tipos de mídia que se comunica. Então, eu trouxe esse quadro, né, aqui, representativo, para fazer uma comparação, né? Qual mídia que eu vou usar, né? Qual é a vantagem e qual é a limitação das mídias, né? Notem, tem ali jornal, né? Qual é a vantagem do jornal? A flexibilidade, a acessibilidade, né? A credibilidade. Muita gente confia no que é publicado em jornais, né? Então tem essa credibilidade, né? E qual é a limitação do jornal, né? Tem vida curta, né? Ou seja, a pessoa lê o jornal, não lê mais, lê uma vez só, né? Dificilmente uma pessoa vai ler 2, 3 vezes o mesmo jornal, né? Então tem uma baixa qualidade da reprodução, né? Ou seja, não sai com uma qualidade boa quando sai impresso no jornal, né? Outra mídia, a televisão, né? Ela tem um bom alcance, né? Ou seja, eu posso alcançar várias pessoas, né? Várias pessoas. E tu pode apelar, então, para os sentidos, né? Visão, né? Audição, ou seja, eu posso combinar, então, modos de atingir o meu público, né? Jornal é só visual, né? A televisão, tu usa o visual, usa também o auditivo, né? Audição. Então, ali tu consegue misturar sentidos, né? Como a gente viu, uma limitação é o alto custo, né? Vimos naquela tela lá da propaganda que é um custo altíssimo, né? Para te atingir o teu público. E menor seletividade, que nós conversamos há pouco tempo atrás aqui. Televisão, pouca gente assiste televisão hoje em dia, né? Não são muitas pessoas como antigamente, então tem menor seletividade. A gente não sabe se vai atingir o público-alvo certo, né, da empresa através da televisão. O rádio, então, né? O rádio ele tem boa aceitação e um baixo custo. É muito mais baixo do que anunciar no rádio do que na televisão. Porém, é somente áudio, né? É somente áudio, né? Ou seja, tu não sabe se teu público vai ouvir, né? Aquela propaganda, né? O outro, então, é a revista. A revista pouca gente já quase nem usa, né? Tem alta seletividade, tem prestígio, né? Ou seja, publicar uma revista traz prestígio, né, para pessoas. Já estou publicando uma revista que é de moda, né? Ou seja, só quem é extremamente daquele público lá é que vai pegar aquela revista. Ela é bem seletiva, né? Tem um alto custo, porque a impressão de uma revista é caro, não é muito barato, né? E tem um longo tempo para dar um retorno, né? Ou seja, quanto tempo a pessoa vai comprar aquela revista uma vez por mês, não é a revista geralmente não é lançada semanalmente, né? É mensalmente, e tu não sabe se vai dar retorno, né? Outra mídia, né, que também é usada, né, o outdoor, né? Outdoor nas estradas, outdoor nos terrenos, né? A gente vê bastante outdoor, né? Ou seja, é bem flexível, né? E tem uma boa repetição, ou seja, se eu fixar o outdoor numa via extremamente movimentada, cada vez que o meu consumidor passar ali, ele vai ver a minha marca, né? Eu posso trocar, às vezes posso trocar de campanha, mas no mesmo local, né? Ou seja, vou repetindo aquilo, vou repetindo aquela mensagem, né, para o meu consumidor, né? E tem um baixo custo, né? Tem empresas aí que consegue locar mensal, né? Paga mensalmente, né, o aluguel do outdoor. Ou seja, não é tão alto o custo comparado a uma televisão, né? Tem pouca seletividade, né? Ou seja, tu não sabe quem vai passar naquela via, né?
Tu não sabe se o teu público-alvo vai passar ali. Pode ser que passe, pode ser que não. Ou seja, tu não consegue é, é, acessar ele, né? Não tem certeza se ele vai ver aquela propaganda, né? E tem uma limitação geográfica também, né? Se a empresa coloca uma propaganda em um outdoor, só vai atingir quem passa ali, né? Quem passa em outro lado não vai ver a tua propaganda. E com o último, então, o último mídia, né, utilizada para fazer propaganda é a internet, né? A internet, né, então tem alta seletividade, ou seja, pode se definir para quem que tu vai fazer propaganda na internet, né? Um baixo custo e na internet, uma das únicas que permite então essa interação, né? Pode fazer propaganda para o teu público, inclusive marketing direto, e também pode ter a resposta, né? Faz a propaganda, recebe o feedback, né? E tem essa conversa com o teu público. Qual é a limitação então da internet, né? Exposição de conteúdo limitada pelo público, ou seja, o público que vai controlar como é que está indo a tua propaganda, né? Ou seja, o controle sai da mão da empresa e entra e fica a cargo do público, né? Eles podem boicotar aquela tua campanha, né? Eles podem alterar, pode dar feedback para te alterar, ou seja, o controle da campanha da propaganda fica a cargo do público, né? Tem essa exposição maior, certo? Então, terminamos aqui, né, a parte de promoção e terminamos também o nosso conteúdo sobre mix de marketing, né? Espero que tenham gostado. O conteúdo abordado nos 4Ps, né? Tanto produto, preço, prazo e promoção, são conteúdos básicos, né? Então, caso você tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos, tem uma gama de cursos, né, que vão te dar um suporte maior para entender profundamente cada um dos P's, certo? Agradeço a companhia e até o próximo curso.